Sim, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal O Húngaro. Eu sou o Laurent, nascido na Hungria e hoje morando aqui no Brasil. E o tema de hoje é pôr o fogo nos dedos. Imagine um homem que no século XIX causava furor como se fosse um rockstar. Plateias enlouquecidas, mulheres desmaiando, jornais alarmados. É claro, os boatos inevitáveis. Ele fez pacto com o diabo. Ou talvez fosse o próprio diabo no piano. Esse homem era Franz Liszt, o maior pianista do século XIX. E hoje você vai conhecer toda a história por trás da lenda. A infância de um prodígio. Franz Liszt nasceu em 1811 na aldeia de Dorian, então parte do Reino da Hungria dentro do Império Austríaco, hoje na Áustria chamada Raiding. Filho de Adam Liszt, que também era músico e trabalhou para a família Esterházy, Liszt cresceu cercado de cultura musical. Aos 9 anos já se apresentava publicamente ao piano. Com 16 já era conhecido em Viena, Paris, Berlim, por toda a Europa. Mas não era só a técnica, era o carisma, o magnetismo. Liszt tocava como se estivesse possuído. Era elegante, bonito, carismático. Seus receitas eram frenéticos e o público hipnotizado. As mulheres arrancavam mechas do cabelo dele, pegavam as luvas como relíquias, cartas de amor, lágrimas, gritos. A imprensa criou um termo para isso, listomania. Sim, um século antes dos Beatles. Claro, toda essa intensidade gerou boatos. Ninguém conseguia entender como alguém conseguia tocar tão rápido, tão limpo, tão intenso. Resultado, ele fez pacto com o diabo. Ele é possuído quando toca. Aquilo não é humano. Esses boatos ganharam ainda mais força como uma obra especial, Mephistovales, inspirada diretamente em Mefistófeles, o diabo tentador da literatura alemã. A Mephistovales é uma peça explosiva. O piano se transforma numa dança entre luz e trevas. Ela conta a história de Mefistófeles seduzindo uma jovem com sua música. É como se Liszt estivesse enganado o próprio demônio, o piano. E aí o mito cresceu. Liszt deixou de ser apenas músico. Ele virou um símbolo da transgressão, do perigo, da sedução proibida. Agora, deixa eu aproveitar esse momento para te contar uma coisa importante. Se você gosta dessas histórias húngaras, se sente vontade de conhecer mais sobre a cultura da Hungria, eu tenho um curso chamado Húngaro do Zero. Ideal para brasileiros, começa do absoluto básico. Você aprender a falar, entender a se apresentar. Já começa se virando como um nativo. E está com um preço simbólico muito abaixo do valor real que esse conteúdo oferece. O link está aqui na descrição. Também tem aulas particulares se você quiser algo mais direcionado. Vamos voltar. Liszt é a religião. Curiosamente, depois de anos de fama, Liszt passou por uma transformação, se aproximou da fé. Chegou a se tornar abade da Igreja Católica e compôs diversas peças sacras, como Missa de Coração ou Coroação. Mas o misticismo continuava à sua volta. Mesmo escrevendo sobre Deus, a sombra de diabo do piano o acompanhava.
Talvez porque sua música sempre foi sobre extremos. Doçura e fúria, silêncio e tempestade, divino e profano. Liszt foi pioneiro em tudo. Inventou o conceito de recitar solo. Transformou o piano em protagonista. Influenciou gerações de compositores, Wagner, Debussy, Borto. Ele também foi um dos primeiros a se preocupar com educação musical gratuita para jovens talentosos. Ou seja, além do mito, havia um gênio generoso por trás do piano. Apesar de ter vivido grande parte da vida fora, Liszt sempre se identificou como húngaro. Ele compôs obras como Rapsodias húngaras, carregadas de paixão nacional. Sua música é um espelho da alma húngara, dramática, profunda, intensa. Consideração finais. Franz Liszt morreu em 1886, mas sua imagem ainda vive em cada recital, em cada aluno de piano, em cada nota veloz. Parece impossível, gênio maldito ou apenas um artista à frente do seu tempo? Eu fico com a terceira opção, mas é você. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. Já conhecia Liszt? Já ouviu a Mephisto Waltz? Ou de Listomania? Você acredita em inspiração divina ou em pactos demoníacos? Se curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com quem ama música, história e cultura húngara. E lembra, o curso húngaro do zero está na descrição. E tem aulas particulares também. Muito obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Vislab, e cuidado com pianistas muito talentosos tocando à meia-noite.